Boa noite, turma. Iniciando mais uma live. Hoje vamos tratar sobre a disciplina de logística, né, do nosso curso. Lembrando que esta live está sendo gravada para ser reutilizada e aproveitada por todos vocês. Vamos entender um pouco, né, sobre os procedimentos logísticos, como funciona a logística, e vamos entender também a estrutura do nosso curso, da nossa disciplina, como se dará as avaliações, né, durante todo o percurso. Então, turma, iniciando aí no conceito histórico, desde os tempos bíblicos, né, até mesmo antes dos tempos bíblicos, os líderes já utilizavam da logística, né? As guerras eram longas e geralmente distantes, e eram necessárias grandes e constantes deslocamentos, né, de recursos, exército, mantimento, equipamento. Então, tudo isso era utilizado durante as campanhas de batalhas. E quanto maior essa campanha de batalha e quanto maior o domínio daquele exército sobre a área a qual ele pretendia lutar ou combater, ele demandava mais recursos, mais pessoas. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, um exército percorria aí uma distância de 1.000 quilômetros, né, ou 500 quilômetros para o combate, e um exército aí de, vamos supor, de 5.000 homens. Então, esses 5.000 homens, né, eles teriam que se deslocar aí durante um percurso de 500 quilômetros ou 1.000 quilômetros. E para eles era necessário também, além do deslocamento, os mantimentos, né? Vamos pensar que o transporte da época, ele não era igual aos transportes de atualmente, né? Não existiam aviões, não existiam veículos de alta velocidade, rodovias bem transitáveis, não. O transporte muitas vezes era de tração animal, algumas vezes, e muitas vezes o próprio transporte e a pé mesmo, os percursos, eles percorriam a pé. Então, era necessário criar maneiras de locomover todo esse armamento, todo esse mantimento para esse combate. Lembrando que também o combate demorava muito tempo, né? Existiam guerras aí que demoraram anos, né? Então, eles precisavam do mantimento durante todo esse tempo e utilizavam exatamente da logística para conseguir isso. Para transportar as tropas, armamentos e carros de guerra pesados aos locais de combate, eram necessários o planejamento, organização e execução de tarefas logísticas, que envolviam a preparação de soldados, o transporte, a armazenagem e distribuição de alimentos, munição e armas, entre outras atividades. Então, como a gente já falou, turma, era preciso, né, ter um plano de ação, né, um plano de ação para uma guerra que durasse um ano. Além de realizar todo o transporte do próprio batalhão, todo o transporte do armamento, todo o transporte das munições, todo o transporte dos mantimentos, era necessário também criar uma rota que proporcionasse esse abastecimento durante muito e muito tempo. Então, tinha toda uma preparação, toda uma execução logística para esses combates, para essa manutenção desses exércitos nos campos de batalha. E uma parte dessa equipe, né, desse exército, ela era destinada exatamente para cuidar disso, né? Existia uma parte ali, um grupo de soldados que ficava responsável de exatamente
e buscar o mantimento onde havia o acesso, né, e levar para o campo de batalha. E vice-versa, né, levava as demandas e trazia os mantimentos, levava as demandas e trazia os mantimentos. E desta forma, turma, durante muito tempo mesmo, a logística esteve associada apenas a atividades militares. Então, a logística, como conhecemos hoje, não é, com os transportes, com as rotas via GPS, ela herdou, né, das atividades militares essas ações do dia a dia. Lembrando que atualmente utilizamos a logística para as atividades industriais e empresariais, né? A logística atualmente ela é utilizada para transportar mantimentos, lógico, os mantimentos continuam sendo transportados, mas hoje utilizamos, além dos mantimentos, para transportar bens de consumo, celulares, carros, motos, bicicletas. Tudo isso é transportado, né, utilizando os meios logísticos. E utilizando muito da lógica que foi implementada lá com as atividades militares. Então, o exército, os militares, eles deixaram muito, né, uma herança muito grande para a administração em vários setores, estratégia, e um desses setores é a própria logística. Com o passar dos anos, né, a administração ela adotou esses modelos logísticos e implementou no dia a dia de suas atividades. Podemos trazer aí para vocês uma das definições logísticas, né? Logística é a área da gestão responsável por prover recursos, equipamentos e informações para a execução de todas as atividades da empresa. Então, vamos debruçar aí, pessoal, essa definição, né? Pensando na gestão ou na administração como uma área mais ampla, não é? Tendo um olhar holístico para a área da gestão, da administração, vamos pegar aí o campo da logística, né? Retirar aí somente essa parte de toda a administração como um todo. Então, temos a logística como a área da gestão responsável por prover esses recursos, né? O que é que uma indústria precisa? O que é que uma loja precisa? Ela precisa de recursos, precisa também de equipamentos, né? E precisa de informações. Para o quê? Para movimentar o seu modelo de negócio. Então, vamos pensar aqui numa indústria de calçados. Uma indústria de calçados precisa de matéria-prima, ou seja, recursos, né? Ela precisa de equipamentos, ou seja, máquinas que possam transformar aquela matéria-prima em um calçado pronto. E ela precisa também de informações, né? O quanto de matéria-prima ali, né? O quanto de couro, por exemplo, o quanto de borracha para a fabricação do solado é preciso para, na utilização dos equipamentos, transformar aquele produto em um calçado. Então, as informações, elas são de suma importância dentro do setor logístico. Vamos pensar aqui que, se adquirirmos uma quantidade insuficiente de uma das matérias-primas, né? Por exemplo, compramos a quantidade certa de couro para a produção de sapatos. Contudo, não compramos a quantidade adequada de borracha para a fabricação dos solados. O que é que irá acontecer, né? No processo produtivo, né, devido à falta de informação ali sobre a quantidade de borracha necessária para a produção dos calçados, então, no próprio processo produtivo, ele irá criar ali meio que um gargalo, né? Um setor da indústria de calçados vai conseguir produzir ali a parte superior do calçado, né? Ou seja, a parte em couro, mas vai faltar o solado para alguns calçados. Isso vai criar meio que um gargalo de produção. Por isso que a informação logística sobre todos os recursos necessários
E os equipamentos também, né? Então, até os equipamentos, eles também devem se adequar à proposta daquela indústria. Né? Para a produção de 100 calçados dia, qual o maquinário que eu necessito? Então, tem que adquirir todo o maquinário necessário, a equipe necessária, né? Para a produção de 100 calçados dia. Bom, pessoal, então chegamos aí às atividades logísticas, não é? Que incorporam o transporte, a movimentação, o armazenamento, o processamento e o gerenciamento de informações. A gente vai debruçar aí cada uma dessas atividades, né, na nossa live, entender como funciona cada uma, né? Como funciona o transporte no processo logístico, como funciona a movimentação no processo logístico, como funciona o armazenamento no processo logístico, o que é esse processamento que estamos, inclusive, falando, né? E como se dá o gerenciamento das informações no processo logístico. Então, iniciando, né, falando do transporte. O transporte é uma das áreas mais importantes da cadeia logística e é responsável por movimentar mercadorias e materiais ao longo da cadeia de suprimentos. Guardem aí esse trechinho, pessoal, cadeia de suprimentos, que também é uma área muito importante do setor produtivo como um todo e dessa conexão com a logística, né? E materiais ao longo da cadeia de suprimentos, desde o local de produção até o destino final. O transporte pode ser dividido de acordo com os seus modais, também vamos identificar alguns modais, como no caso do transporte aquaviário, né, através de navios, rodoviário, caminhões, né, ferroviário, trens, aéreo, né, aviões, e dutoviário. Aí alguns podem perguntar, mas professor, o que seria esse transporte dutoviário? É a partir de dutos, né, como o próprio nome já explica. Então, a partir de grandes tubulações, por exemplo, a indústria petrolífera utiliza muito esse transporte. Então, a partir de grandes tubulações, por longas distâncias, é possível fazer esse transporte, né, movimentar esse material. Um exemplo de um transporte dutoviário são os gasodutos, né? Os gasodutos, eles têm longas estruturas, né, via tubulações, e esse gás percorre aí por longas distâncias, né? Então, aqui compreendemos a parte de transportes, né, do setor logístico. Vamos agora para o segundo ponto, que remete à movimentação. Na logística, é o trabalho interno para conduzir cargas de um lado para o outro, como produtos acabados ou matéria-prima para produção. A movimentação envolve a manipulação de mercadorias em diferentes estágios da cadeia de suprimentos, enquanto o transporte lida com a transferência física dessas cargas de um local para o outro. Então, a movimentação, aí pode haver uma confusão, né, do transporte com a movimentação. A movimentação, ela se dá tanto no recebimento de uma matéria-prima, por exemplo, como vocês podem ver aí na foto, recebimento de um container, né, que pode tanto conter aí nesse container matéria-prima para uma indústria, como, por exemplo, tecido, né, para a confecção de roupas, como já podem ter produtos acabados, né? Já podem, num container desse, já pode ter aí, por exemplo, computadores, celulares ou coisas do tipo. E essa movimentação, ela se dá durante toda a cadeia de suprimentos, ou seja, todo o processo produtivo. Desde, por exemplo, a colheita, né? A colheita do grão de arroz. Então, utiliza-se lá um movimento para pegar esses grãos e levar até o quê? Até o carro responsável pelo transporte, né? Há o transporte, logicamente, para a indústria, por exemplo, e dentro da indústria haverá o quê? Mais movimentação, né? Movimentação desse grão de arroz para
a produção do arroz industrializado, propriamente dito, né? A questão da embalagem, a movimentação desse produto acabado para um novo transporte, né? Já para um eventual distribuidor. Quando o transporte chegar ao distribuidor, haverá, mais uma vez, a movimentação interna desse distribuidor para condicionar, ou seja, armazenar esse produto que chegou de maneira adequada. E quando houver uma venda, né, do distribuidor para um supermercado, por exemplo, então esse distribuidor também irá utilizar de movimentação interna para transportar essa mercadoria, para chegar, né, até o transporte da mercadoria ao destino almejado. E lá no supermercado também haverá movimentação? Sim, professor, também haverá movimentação, né? Essa mercadoria ela é recebida, ela é organizada de certa forma para um local específico, né, de armazenamento. E esse local específico também vai proporcionar novas movimentações dentro do próprio supermercado, né, para as prateleiras, para os expositores ou coisas do tipo, né? Então, assim que se dá a etapa de movimentação. Turma, superando a etapa de movimentação, também temos a etapa de armazenamento, né? É uma atividade essencial na cadeia logística das empresas, responsável por proteger, organizar, conservar, alocar e gerir os materiais. É uma etapa fundamental para garantir a eficiência e a qualidade dos processos de distribuição de produtos, né? Então, o armazenamento, dependendo da matéria-prima, né, ou do produto específico, então o armazenamento ele passa a ser de suma importância. Mas, professor, todo produto ele não é de suma importância o armazenamento? Sim, mas vamos concordar que tem alguns produtos que demandam cuidados maiores, né, do que outros. Por exemplo, no caso da foto, podemos ver aí, poderia ser uma vinícola, né, e o armazenamento aí dos vinhos em barris. Então, o barril é o recipiente mais adequado para o produto vinho. No caso de carnes ou laticínios, eles precisam de um armazenamento refrigerado. Então, tem todo um cuidado, né, para o armazenamento de alimentos frios, né? No caso, alguns laticínios, que precisam desse armazenamento refrigerado. Por que isso? Porque, por exemplo, o vinho pode interferir a qualidade dele a partir do armazenamento. Você pode ter uma qualidade inferior naquele produto vinho, né, a partir de um armazenamento inadequado. Você pode diminuir drasticamente a vida útil, né, o tempo perecível de um determinado produto, como carne, por exemplo, como iogurte, por exemplo, se ele tiver um armazenamento inadequado. Sorvete precisa de um armazenamento adequado, né? Senão vai estragar antes de chegar aí ao seu consumidor final. Então, o armazenamento passa a ser um item de extrema importância, né? Uma atividade de extrema importância para o setor logístico, né? De uma forma geral, empresarial ou industrial. Equipamentos eletrônicos. Você não pode mandar, por exemplo, computadores em caixas de papelão se não tiver ali uma proteção, né, contra impactos. No caso ali, os isopores. Né, o isopor, no caso. Tem que ter um isopor no computador, no televisor. Por que isso? Porque no transporte, dependendo do transporte rodoviário, por exemplo, o impacto ali do carro pode danificar o equipamento. Então, o próprio armazenamento de computadores, de equipamentos eletrônicos, celulares, né, ele deve conter ali um armazenamento que consiga manter o produto com a vida útil ao qual o próprio fabricante propõe, né? A própria garantia propõe.
Passando do armazenamento, turma, chegamos aí ao processamento, né? O processamento dentro do setor logístico é o conjunto de atividades que uma empresa desenvolve para que um produto chegue ao seu cliente. Estas atividades incluem a solicitação de matéria-prima, né, a embalagem, o controle de estoque, o recebimento das mercadorias, o transporte das mercadorias, a entrega ao consumidor final, e poderíamos acrescentar aqui até mesmo a produção da mercadoria, né? Quer dizer, se um cliente, por exemplo, vamos supor aí uma empresa de brindes, né? De brindes. Então, o cliente encomenda aí canetas personalizadas. Então, um cliente faz a solicitação para uma empresa de canetas personalizadas com a logomarca ali da sua loja, do seu estabelecimento ou coisa do tipo, né? O que é que acontece? O pedido chega lá, né, na empresa que trabalha com esse tipo de produto, no caso, uma empresa de brindes, e muitas vezes ela não tem sequer o estoque, né? Então, ela precisa da matéria-prima para poder gravar a logomarca do cliente e depois de gravar a logomarca, embalar adequadamente, né, realizar um controle, mandar de volta. Então, a própria empresa, o cliente solicitou, eu quero 500 canetas personalizadas. O cliente faz o pedido, a empresa vai adquirir a matéria-prima, ou seja, vai comprar as canetas, né? Se a gravação for a laser, tudo bem, o maquinário interno já resolve. Mas se for estampado, a logomarca do cliente na caneta, também vai ter que ter o quê? A matéria-prima tinta, né, para colocar na máquina que vai fazer essa estampa da logo nas canetas. E tem que ser na quantidade do que atenda às necessidades daquele cliente, né, daquele determinado cliente. Então, a empresa vai lá, solicita as 500, um pouco mais, né? Também não tem que trabalhar com a margem de erro, solicita um pouco mais do que as 500 canetas, né? Como matéria-prima. Providencia a embalagem dessa caneta, né? Para que fique algo apresentável, para que o cliente possa trabalhar isso junto aos seus futuros clientes, né? Vamos pensar aqui que o cliente, ele pode ser um lojista, né? Que encomendou essas canetas personalizadas para agradar quem? Os seus próprios clientes, né? Como um mimo. Então, a embalagem dessa caneta, a forma como é feita essa estampa, a quantidade, né? Então, tem que atender toda a demanda desse cliente. Então, tudo isso demora o quê? Demanda processamento. Então, a parte do pedido, do recebimento dessa caneta, a parte do recebimento das tintas, a estampa nessa caneta, a embalagem, né? O controle de estoque, ou seja, atendeu o pedido do cliente, 500 canetas, né? 500 canetas entregues. O recebimento, o transporte e a entrega desse produto ao consumidor final, tudo isso faz parte exatamente do processamento do produto. Então, tem que ter todo este acompanhamento. Chegando aqui para a última atividade, pessoal, que é o gerenciamento das informações. Observamos na tela anterior que existe todo um processamento, né, para a aquisição, armazenamento, transporte, produção, né, dependendo do setor industrial ou até mesmo varejista, processamento da informação. E para isso é necessário o quê? Gerenciar todas as informações, né? Para que não haja aí ruídos. Se o cliente pedir 500 canetas, né, já pagar um sinal X ali referente às 500 canetas e receber 300 ou 200, devido a descontrole dessa empresa fornecedora, a empresa fornecedora vai ser o quê? Responsável pelos seus atos. Ela vai ser responsabilizada pelos seus atos. Então, para isso, é necessário ter todo o gerenciamento de informações. Então, a empresa precisa ter o gerenciamento das informações do pedido certo do cliente, né? Tantas canetas,
Tem a informação de que o cliente já deu o sinal, ou seja, já está pago ali 50% desses produtos, que o restante vai ser pago no momento da entrega, ou um pouco antes da entrega. Então, todas essas informações, elas são relevantes, né? Que informações também são relevantes? A dessa empresa que produz as canetas personalizadas junto aos seus fornecedores, né? Ela faz um pedido com o seu fornecedor, ela também paga ao seu fornecedor esses produtos e ela quer receber os produtos do seu fornecedor conforme foi o que é acordado. E esses acordos, eles são controlados via o quê? Via pedidos de compras, via notas fiscais, né, de envio. O transportador também sabe, né? Por exemplo, 500 canetas vai ocupar uma caixa, né? O volume de uma caixa. Então, na própria nota fiscal vai ter esse tipo de informação, né? O transporte é de um volume, de uma caixa. Às vezes, muitas vezes tem até o peso, né? Uma caixa que pesa, vamos supor, 5 quilos. Então, uma caixa com 5 quilos. Então, as 500 canetas vão estar ali em uma embalagem, né? Em uma caixa que pesa em torno de 5 quilos. Todas essas informações, endereço, né? Endereço de entrega do fornecedor para a empresa de produção, ali, a empresa intermediária. O endereço de entrega da empresa intermediária para o seu cliente final. Os prazos de entrega, né? Quer dizer, o cliente que encomendou as canetas, ele precisa de um prazo para essa entrega. Então, tudo isso é disponibilizado e gerenciado via informações, pessoal. Aí vamos lá. Hoje, um dos grandes desafios da logística é relacionado ao tempo de espera. Então, o que seria esse tempo de espera? É exatamente o tempo decorrido desde a emissão de uma ordem, ou seja, desde a solicitação de um pedido ao fornecedor, até o atendimento da ordem ao cliente final. Então, pessoal, vamos pensar aqui. Um cliente, não é, que vai solicitar, mais uma vez, utilizando o exemplo das canetas personalizadas, o cliente ele vai solicitar as canetas e ele tem um prazo ali que ele quer aproveitar alguma data festiva, o aniversário da empresa, por exemplo. Então, ele, com uma certa antecedência, entra em contato com a empresa, não é, de confecção das canetas e diz, olha, daqui a 2 meses será o aniversário da nossa empresa e eu quero presentear os nossos clientes com uma caneta personalizada com a logo da empresa e o aniversário da empresa, né? Vamos supor lá, 20 anos de mercado. Então, a empresa X e 20 anos. Vai ser isso que vai constar lá na caneta. Dentro desses 2 meses, essa empresa intermediária, ou seja, a empresa que vai confeccionar esse produto, ela diz, ok, consigo entregar prontamente o seu pedido, não preciso dos 2 meses, né? Com 45 dias eu vou conseguir realizar a entrega dos seus produtos. Sendo que essa empresa não tem ainda um estoque de canetas. Então, essa empresa, assim que fecha esse acordo com o cliente, ela já vai atrás do fornecedor e diz, olha, estou precisando urgentemente aí de 500 canetas para personalizar e enviar para um cliente X. O fornecedor pode, inclusive, ainda ir aprontar essas canetas, né? Vai demandar um tempo de produção, vai demandar um tempo de transporte, dependendo da distância entre o fornecedor e essa empresa de personalização de brindes. E vai demandar também um tempo de transporte dessa empresa para o quê? Ela vai ainda preparar aquele produto, né? Ela vai receber a caneta, mas ela ainda vai ter que personalizar de acordo com a solicitação do cliente. Vai demandar um tempo para ela fazer isso e também vai demandar um tempo para ela mandar esse produto para o cliente. E muitas vezes, pessoal, esse tempo de espera ele é ultrapassado. Nesse caso aí, o cliente ele pode ser muito prejudicado, né? Por quê? Porque ele tinha 2 meses ali para receber o produto e não recebeu, chegou ao aniversário da empresa e iniciou ali as comemorações sem os brindes, né? Meio que só conseguiu entregar os brindes após ali o tempo.
Então, esse tempo decorrido desde a emissão de uma ordem a um fornecedor até o atendimento da ordem do cliente final, ele é muito importante e dentro da logística ele se torna muito crucial, pessoal. Ele se torna muito crucial. Então, vamos pensar aqui. Hoje, a grande corrida de muitas empresas é exatamente por esse tempo de espera, né? Esse lead time, né? Conhecido por lead time. Muitas empresas hoje em dia brigam ao máximo, né, e competem entre elas para proporcionar ao cliente o melhor lead time, ou seja, o melhor tempo de espera. Ao ponto de o cliente ter uma expectativa de receber determinado produto, né? Realiza uma compra aí online. Então, a partir dessa compra online, o fornecedor lá, né, uma dessas grandes empresas, pode dizer, olha, em 15 dias você vai receber sua mercadoria. E muitas vezes chega com uma semana, muitas vezes chega com 3, 4 dias. Né? Então, quer dizer, se por um lado, né, o tempo de espera, quando o cliente tem toda uma programação para receber aquele produto, ele for ultrapassado, vai haver uma frustração, concorda? Contudo, se esse tempo for antecipado, já vai ter uma grande satisfação por parte do cliente. Olha, minha expectativa era receber com 15 dias, recebi com uma semana, recebi com 4 dias. Isso proporciona o quê? A essas empresas que conseguem diminuir esse lead time, né, esse tempo de espera, consegue fazer com que essas empresas elas meio que ganhem mercado. Muitas vezes o seu produto não é nem o mais barato, mas pelo simples fato de conseguir entregar um produto em um tempo anterior ao que foi acordado, o cliente vai ficar extremamente o quê? Satisfeito, né? Então, hoje, um grande desafio da logística é esse lead time. Vamos pensar aqui em uma compra internacional, né? Antigamente, quando uma empresa, ou até mesmo um consumidor final, fazia uma compra em um site internacional, antigamente demorava, sei lá, 90 dias para chegar o produto. Muitas vezes demorava 90 dias, algumas vezes demorava até um pouco mais. Hoje em dia, empresas que estão do outro lado do planeta conseguem entregar um pedido, né, em um período aí de 30 dias, né, 20 e poucos dias. Então, vamos pensar dentro da logística, tudo aquilo que a gente falou de armazenamento, de movimentação, de transporte, em um âmbito internacional, gente. Então, olha só que interessante, né? Uma empresa internacional que está lá do outro lado do planeta, ela consegue organizar tudo isso e essa mercadoria chegar aqui em um prazo aí interessante, um prazo de 20 dias, um prazo de 30 dias, né? Então, muitas empresas estão competindo diretamente nessa questão do desafio do lead time, ou seja, de proporcionar um menor tempo de espera. Aí passamos à logística empresarial. Logística empresarial é um conceito da administração referente à otimização dos processos de produção. Em essência, é uma forma de gestão organizacional com o objetivo de aumentar a eficiência do trabalho e, consequentemente, a demanda e oferta de quê? Do produto. Então, a logística que antes ela era militar, atualmente e já por muitos anos, né, ela passa a ser o quê? Empresarial. E à medida também que há avanços, né, tanto no âmbito de transportes, como no âmbito de movimentações, ou seja, maquinários que conseguem realizar a movimentação interna rapidamente, no âmbito da produção, né, empresas que conseguem produzir mais em um menor tempo, no âmbito da própria logística, né, melhoria de rotas, né, quais as melhores rotas de entrega, pontos de distribuição, usar tecnologia para pontos de distribuição. À medida que há esses avanços, a logística empresarial ela começa a ter uma entrega para o consumidor final de um produto que proporciona uma certa satisfação, não muitas vezes ligada ao próprio produto em si, mas ligada exatamente a essa questão logística, a questão da distância do ponto onde você comprou até o momento em que você recebe esse produto, essa mercadoria.
A logística empresarial envolve vários elementos essenciais, né? Então vamos ver aqui 10 desses elementos essenciais. O primeiro é conhecido por essa sigla EPAT, né, que remete à embalagem, o porte, o armazenamento e o transporte. O segundo elemento, aí vamos recuperar aquela palavrinha que o professor pediu para vocês segurarem, né? E vamos resgatar agora. Refere-se à cadeia de suprimentos, ou seja, todos os elos que envolvem desde a matéria-prima base, né? A base da base até a entrega ao consumidor final. Um outro elemento essencial está destinado à gestão de rotas, né? As melhorias na gestão de rotas. Um outro elemento essencial refere-se à jornada dos motoristas, né? Inclusive, há leis para isso, né? Que para não proporcionar um desgaste muito elevado dos motoristas. A gestão de estoques também é um elemento essencial. Os modais de transporte, quais são os modais utilizados? Países mais desenvolvidos com modais diferentes, eles conseguem ter vantagem competitiva na logística? Também isso é pensado. O contato com fornecedores, extremamente importante, né? Essa parceria, essa ligação com os fornecedores. A emissão do pedido, né? Ou seja, o pedido está de acordo conforme o que foi combinado. A distribuição e expedição desse pedido, né? E a entrega e algo que está em muita ascensão atualmente, que é o pós-venda. Então, começando aí pela embalagem, né? Porte, armazenamento e transporte. A embalagem, o porte, o armazenamento e o transporte devem atender aos requisitos de preservação das mercadorias. Ou seja, como já falamos no início da aula, cada mercadoria específica ela demanda um armazenamento específico. O transporte não é específico. O porte, ou seja, o tamanho da embalagem também influencia bastante, né, no transporte, e a própria embalagem em si, né? Um líquido, você não vai colocar um líquido em qualquer tipo de embalagem, né? O líquido normalmente ele vai em uma embalagem que consegue isolar aquele líquido de um contato exterior. Um eletrônico, você também não vai colocar de qualquer forma em uma caixa, você vai colocar uma proteção nesse eletrônico para que ele não danifique, né? Tendo em vista que o eletrônico muitas vezes tem um grande valor agregado. Até mesmo para transportes de commodities, né? Por exemplo, de petróleo, transporte de combustíveis, no caso gasolina, óleo diesel, você também tem que ter aí um armazenamento, uma embalagem, ou seja, os veículos, né, que fazem esse tipo de transporte, adequado para aquele produto. Passando agora à cadeia de suprimentos, pessoal. Na cadeia de suprimentos, também conhecida como supply chain, né, o termo em inglês, é um processo estratégico que engloba olha só, pessoal, engloba todas as atividades necessárias para transformar matérias-primas, né, em produtos acabados para os clientes. Então, na imagem aí, vocês conseguem ver todo o processo, né, de uma cadeia de suprimentos, que vai desde o produtor, né? Vamos pensar aqui, falamos do grão de arroz, não foi no início da aula, então vamos continuar aqui, desde o produtor lá do arroz, né? Que passa para o fabricante, né? Que vai industrializar aquele arroz, dependendo do tempo, né? De conservação, fazer modificações químicas naquele produto. Esse fabricante irá enviar para um distribuidor, ou seja, um grande armazém atacadista. Esse atacadista irá distribuir para vários supermercados, né? E aí sim vai chegar ao consumidor final, ou seja, o supermercado que irá entregar aquele arroz ao consumidor final. Então, olhe só quantos elos temos aí em toda a cadeia de suprimentos. Muitas vezes o consumidor só consegue enxergar o primeiro elo, no máximo o segundo, né? Um atacadista que envia para o supermercado que manda para ele. Mas não, teve todo uma construção aí anterior, né? Aí vamos à gestão de frotas, né?
Gestão de frotas é o trabalho de administrar o conjunto de veículos de uma empresa, sejam caminhões, carros de passeio, vans, outro meio de transporte, analisando todas as etapas que antecedem o que a saída do veículo da garagem até o que o seu retorno. Então, vamos pensar que, lembrando do problema, né, do lead time, para que as organizações consigam ter uma melhor performance na entrega dos seus produtos, né, um menor tempo de espera dos seus produtos, eles precisam ter uma boa gestão de rotas, né, de frotas também, uma boa gestão de frotas. Então, um determinado carro ele já vai sair com uma rota definida que vai proporcionar, né, velocidade de entrega, né, vai proporcionar redução de custos, para que esse transporte também não se torne caro, né? E vai proporcionar o quê? Também uma agilidade, né? Uma agilidade em qual sentido, professor? Uma agilidade de aproveitar a melhor rota, né? Por exemplo, não ir para um lugar muito distante, voltar para um lugar mais próximo do distribuidor, depois ir mais uma vez para um lugar distante, não. A própria inteligência, né, hoje em dia com as tecnologias como o GPS, por exemplo, ele consegue criar uma rota ótima, onde o carro vai conseguir fazer todo o percurso no menor tempo possível, né? Então, ele já sai entregando ali uma rota, entrega todos os produtos, né? O transportador consegue entregar todos os produtos em uma menor rota possível. Muitas vezes, essa gestão de rotas também utiliza de centros de distribuição. Então, a partir do momento que há centros de distribuição específicos, né, dependendo da empresa, então eles conseguem fazer melhor essa distribuição de rotas a partir do centro de distribuição que conhece aquela região ou aquele estado, né, como um todo, durante toda a entrega da rota ali. Passamos agora à jornada dos motoristas, pessoal. A jornada de trabalho dos motoristas é definida pela Lei do Motorista, uma lei nacional, a lei número 13.103, de 2 de março de 2015. Esta lei define a jornada de trabalho, os períodos de descanso, os intervalos para a refeição e o tempo de espera. Quase que toda a totalidade dos transportes que percorrem as rodovias brasileiras, por exemplo, acredito que nos outros países também acontece dessa forma. Existe ali um equipamento no caminhão, no carro, na van, né, que trabalha com transporte, chamado de tacógrafo. Né? O que é que esse tacógrafo faz? Ele meio que registra, né, o tempo de movimentação, velocidade daquele transporte. Então, a partir da lei, policiais rodoviários, né, eles conseguem fiscalizar se aquele motorista está excedendo o tempo de trabalho definido na lei ou não. Para quê? Para que esse tenha um descanso adequado. Então, a logística, mais uma vez, precisa aprimorar ainda mais, né? Criar uma melhor gestão de rotas, já adaptando a essa jornada de trabalho dos seus colaboradores. Aí temos a gestão de estoque, né? É o processo de controlar e supervisionar os itens armazenados por uma empresa, desde a compra inicial até a venda de produtos acabados. Então, a gestão de estoques dentro de uma empresa, ela cuida do estoque, que é a matéria-prima em si. Por exemplo, no caso do jeans, há um controle de tantos metros de tecido que tem disponível ali para a produção, como ao controle do produto acabado, ou seja, já tem produzido ali tantas unidades de jeans, né? Então, o controle de estoque ele vai organizar tudo isso para quê? Para que não haja uma ociosidade do ambiente produtivo, né? Se acabar o tecido e já tiver tudo pronto, as pessoas ali da área de produção vão ficar paradas. Então, sempre tem que haver um controle e um movimento, né? Tem que haver matéria-prima suficiente para a produção do jeans. E no outro lado também não pode estocar muito, por quê? Porque se você só estocar, uma hora a empresa não vai ter mais recursos financeiros suficientes
tanto para manter as suas operações, como para a aquisição de novas matérias-primas. Então, tem que ter um grande controle, tanto na saída das mercadorias, como na entrada de matéria-prima. Passamos aos modais de transporte, né? São os meios de transporte utilizados para mover mercadorias de um lugar para o outro. Os modais de transporte podem ser definidos pelo meio onde o deslocamento acontece, como estradas, água, ferrovias e até mesmo canos, né? Como a gente já falou. Por exemplo, se o produto é transportado da China ao Brasil por um avião, né? Ou seja, pelo ar, chamamos esse tipo de transporte de modal aéreo, por sinal muito utilizado atualmente. Contato com fornecedores, pessoal. A interação entre uma empresa e os seus parceiros, desde o primeiro contato até o encerramento do contrato de serviço acordado, é de extrema importância. Né? Bons fornecedores que consigam atender as necessidades da empresa no tempo certo, eles conseguem ajudar até mesmo na questão logística da própria empresa. Então, fornecedores ruins que atrasam muitos pedidos, esses dificultam o trabalho logístico da empresa. Fornecedores bons que atendem prontamente a empresa, eles proporcionam uma vantagem competitiva com relação à logística da empresa. Então, é muito importante esse contato e a escolha de bons fornecedores. A emissão do pedido, né? É o processo de registrar e formalizar as solicitações de clientes por produtos ou serviços. É uma etapa importante no processo de vendas, especialmente para transações entre empresas, que é conhecido como termo B2B. A emissão de pedidos pode tornar as negociações mais transparentes e seguras, descrevendo tudo o que a empresa deseja comprar e deixando claro o que espera receber. Então, por exemplo, a empresa de calças jeans, como a gente já falou, ela precisa de 1.000 metros de jeans. Então, ela coloca lá no pedido 1.000 metros de jeans, com a descrição do jeans, né? O jeans com elastano ou coisa do tipo. Então, está tudo descrito lá no pedido de compras. Quando o fornecedor não consegue atender, o fornecedor já diz, olha, não temos a quantidade que você deseja, temos 800 metros. A empresa, ok, lança um novo pedido para 800 metros de jeans e o fornecedor ele confirma, pronto, vamos faturar o seu jeans. O que é que acontece? Tudo documentado, a empresa que está fornecendo o produto, que foi honesta e trabalha da forma correta, irá entregar prontamente a quantidade acordada, no caso, os 800 metros de jeans. Então, a emissão do pedido é de extrema importância. E toda a equipe que controla isso também participa, né? Ou seja, chega lá o pedido, chega a emissão da nota fiscal e a mercadoria que está ali embalada tem que ser de acordo com o que está no pedido. Distribuição e expedição são etapas da logística de distribuição, que é o processo de gestão de mercadorias de uma empresa, desde a expedição até a entrega ao cliente final. A expedição é a última etapa da logística de distribuição e consiste em enviar os produtos aos clientes. A expedição envolve todo o processo de envio, né, incluindo a documentação, ou seja, a nota fiscal, por exemplo, a embalagem apropriada, ou seja, na embalagem vai estar especificando ali o que tem na nota fiscal, e a proteção do produto, né? Para cada produto já vimos que existe uma embalagem específica, além do que o planejamento de entrega. Quando compramos uma coisa online que conseguimos acompanhar ali no site, né, o percurso daquele produto, tudo isso está sendo aí alimentado através da distribuição e expedição. E, por fim, pessoal, chegamos à entrega e o pós-venda. Né? O pós-venda aí, cresceu muito, né, de uns tempos para cá. E a etapa ao cliente que ocorre após a compra do produto, ou seja, o cliente recebeu o produto, por exemplo, um televisor. O cliente comprou um televisor, o televisor tem garantia de 3 anos pelo fabricante e com 6 meses apresentou um problema. Então, o cliente entra em contato com a empresa, né, o fabricante, de forma responsável, organiza essa logística reversa, né, vocês também irão acompanhar no curso, a logística reversa desse produto para uma manutenção, ou às vezes o cliente tem que se dirigir a um ponto específico a uma assistência técnica específica.
Contudo, quando a empresa se propõe a dar esse acompanhamento e proteger o cliente contra qualquer dano, né, essa empresa ela fica bem vista no mercado. Então, esse pós-venda, quando a empresa consegue implementar bem, ela consegue colher muitos frutos com isso. Pessoal, encerrando essa parte introdutória do conteúdo, vamos verificar aqui como se dará as avaliações do nosso curso, certo? Vocês têm 4 avaliações iniciais, podendo ser necessário uma 5ª avaliação, certo? Então, fórum avaliativo, avaliação permanente 1, avaliação permanente 2 e avaliação presencial do polo, essas 4 aí, elas são obrigatórias e a soma das 4, né, cada uma com seu peso específico, é que irá proporcionar a aprovação ou não do aluno. Quando o aluno não é aprovado, ele já perde a disciplina? Não, né, não. Ele tem a chance de realizar uma avaliação final também presencial. Pelo asterisco, podemos ver aí que tanto a avaliação presencial do polo como a avaliação final presencial, elas são realizadas de forma presencial no polo. O próprio nome já é autoexplicativo, né? Então, o aluno terá que se dirigir ao polo e realizar essas 2 avaliações. Precisa realizar uma, né? Se não conseguir atingir a nota, né, vai precisar realizar a outra. Como tem um asteriscozinho ali vermelho, certo, pessoal? Aí o nosso fórum avaliativo já está disponível para vocês, não é? E ele propõe 2 questionamentos para reflexão. A primeira reflexão é, considerando os avanços tecnológicos e a crescente demanda por entregas rápidas, como a logística pode se adaptar para atender às expectativas dos consumidores e garantir a sustentabilidade das operações? Ou seja, os custos operacionais, não é? Atendendo a essas expectativas de entrega. Então, as empresas elas têm que calcular muito bem isso. Então, vocês vão refletir sobre isso na avaliação, pessoal. Um outro questionamento, né? Qual o papel da colaboração entre as empresas da cadeia de suprimentos? Aí vamos recordar a cadeia de suprimentos, são todos os elos, né? Até o produto chegar ao cliente, para a otimização da logística e a redução de custos, né? Então, qual o papel da colaboração, né, entre as empresas da cadeia de suprimentos, como desde o agricultor lá que a gente viu até o supermercado, eles podem colaborar entre si para proporcionar aí uma otimização logística, uma redução dos custos, né? Recomendo a vocês citarem exemplos práticos, né? Cada um aqui traz uma vivência própria, né, do seu ambiente, cultural, né, da sua cultura, da sua vivência. E quando proporcionamos aí exemplos práticos, o fórum ele fica mais rico, observando a realidade de cada um de vocês, né? Para o fórum, né, gente, sua tarefa, produzir um texto, né, respondendo às perguntas propostas que vocês viram, apresentando seus argumentos e exemplos. Então, você vai, diante de toda a teoria que vocês têm acesso aí sobre logística, e diante dos exemplos reais que vocês também conseguem vivenciar, vocês vão responder aí os seus questionamentos. É importante também comentar o texto de um colega, né? Ou seja, analisa o ponto de vista do colega, concordando ou discordando sempre, fundamentando o que é a sua opinião. Então, vocês vão concordar, discordar, né? De forma construtiva, sempre, gente. Então, de forma construtiva, ok? Importante, né? Originalidade, né? Ou seja, quando você traz a sua vivência, exemplos próprios, enriquece muito. Então, originalidade, cópias de textos não ou ideias de outras fontes não serão aceitas, né? Ou seja, hoje está muito fácil você encontrar um plágio. Então, originalidade aí no fórum. Respeito, ou seja, evitar comentários ofensivos ou desrespeitosos, né? Sempre debatendo no âmbito do argumento, né? Então, na atmosfera de argumentos que sejam embasados. Fundamentando, né, gente, sempre a sua resposta, ok? Agradeço a todos, né, essa apresentação da nossa disciplina. Vamos abrir agora para perguntas. Vocês podem utilizar tanto o telefone, tanto o microfone como o chat, né? Então, está disponível aí o chat.
Está disponível também o microfone e vamos abrir agora para alguma dúvida que vocês venham a ter sobre a disciplina. Está aberto aí. Vocês podem perguntar no chat, podem perguntar abrindo o microfone, então podem ficar à vontade, turma. E aí, turma, alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos lá, turma. Dúvidas, perguntas? E aí, turma, alguma dúvida, pergunta sobre a disciplina, sobre as atividades? Vamos lá, turma. Dúvidas, perguntas? E aí, turma, dúvidas, perguntas?
Pessoal, caso surjam novas dúvidas, né, durante todo o decorrer do curso, vocês podem me chamar, não é? Podem enviar mensagem para o professor, certo? Tá aí o meu e-mail também para quem quiser mandar mensagem direto via e-mail. Eu estarei disponível, né, e atenderei prontamente todos vocês, né, em caso de dúvidas sobre as atividades, dúvidas sobre o próprio conteúdo em si. Então, eu estarei disponível, certo? Vamos encerrar por aqui. Agradeço a participação e a presença de todos e tenham todos aí uma ótima noite.